Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, domingão. E aí, todo mundo bem? Animados? Primeiro dia da semana, né, gente? Domingo, primeiro dia da semana. Como que tá o ânimo aí? Bora empilhar mais um dia de provérbios. Hoje, dia 28 de julho, domingo. Bora fazer a leitura do capítulo 28. Nesse capítulo 28, gente, ele tá falando muito sobre o pobre, sobre o rico, sobre o avaro, o generoso, o insensato, o prudente, a sinceridade, a adulação, malvados e justos. E aí o que fica em evidência aqui nesse capítulo, né? Que tudo isso já acontecia lá desde a época, desde que o mundo é mundo, né? Acontece esse tipo de coisa. E cabe a cada um de nós, como pessoa, decidir por onde que nós vamos pautar a vida da gente, né? Qual o caminho que a gente vai seguir. O ser humano, ele é capaz, ele tem capacidade de decidir por onde ele vai. Não é assim, porque eu aprendi desde criança que isso, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, todo mundo fazia assim, então eu também faço assim. Não. Às vezes você está vivendo uma vida ou tendo resultados simplesmente porque você está imitando e repetindo as mesmas coisas que os seus ancestrais, que os seus pais, que os seus avós vêm fazendo. Eu te pergunto, é um resultado do qual você se orgulha? É um resultado do qual te deixa satisfeito? Tudo bem, siga em frente. Mas se é um resultado que não está condizente com o que você queria ou pretendia para a sua vida, mude a rota. É só mudar a rota. Então, nesse capítulo 28 aqui, ele começa falando o seguinte: o ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo sente-se seguro como um leão. Ou seja, se eu sou uma pessoa justa, eu não preciso fugir para lugar nenhum. Eu estou segura de mim. Então, eu fico aonde eu estou. Por causa do pecado de um país, multiplicam-se os chefes, mas sobre um homem sábio e insensato a ordem perdura. Por causa do pecado de um país, ou seja, vai mudando de chefe em chefe. E o que adianta? Cadê o legado? Cadê o legado desse povo? Né? Então, é sobre um homem sábio e sensato que a ordem perdura. Um pobre que oprime miserável é qual a chuva torrencial, causa fome. Desordem, né, gente? Devasta tudo por onde ele passar. Se existe opressão, não há como ter resultado positivo. Quem abandona a instrução louva o ímpio. Quem a observa faz-lhe guerra. Ou seja, preste atenção na instrução. Observe a instrução. Ame a instrução. Os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. Por que os homens maus não compreendem e os que buscam o Senhor tudo entendem? É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Por que todas as pessoas que têm a constância em ler a palavra, parece que elas entendem, e tem gente que lê e fala assim, nossa, mas eu não compreendo nada. Gente, quando você se abre a Deus, quando você se abre ao Espírito Santo, Ele vai te ensinando, vai te guiando, vai te dando clareza. Ele vai falando a seu coração. Por isso o ímpio, né, a pessoa que ela não observa, não tem o hábito de leitura da palavra, é como se você falasse, que aquilo não faz sentido nenhum para ela. Ela não consegue tirar proveito
daquilo que ela está ouvindo, que ela está lendo. Ela não consegue absolutamente fazer nada com aquela informação, tá? Mais vale um pobre que caminha na integridade do que um rico em caminhos tortuosos. Ou seja, não é a riqueza que é o mais importante. O mais importante é por onde que você está caminhando, de que forma você está caminhando. Essa que é a importância. Um filho inteligente segue a instrução. Quem convive com os devassos torna-se a vergonha de seu pai. Isso daqui, gente, é a mesma coisa da regra do mediano, né? Por onde que você está sendo medido? Aonde está a sua régua? Se você caminha com as pessoas devassas, não adianta. Você vai abaixar a sua régua. O seu próprio cérebro, ele vai começar a procurar uma congruência com esse tipo de comportamento. Não é possível uma pessoa continuar sábia, não é possível uma pessoa continuar sendo ótima se ela convive com pessoas piores do que ela. Em algum momento ela vai começar a copiar, né, aquele tipo de comportamento das outras pessoas. Por isso que existe o ditado: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Você vai ser influenciado mais dia, menos dia. Então, isso é muito, muito sério. Quem aumenta a sua fortuna por usuras e logro, ajunta para o que tem piedade dos pequenos. Quem aumenta a sua fortuna por usuras e logro, ajunta para o que tem piedade dos pequenos, ou seja, não vai ficar com ele, essa fortuna. Aquele que afasta o ouvido para não ouvir a instrução, até em sua oração é um objeto de horror. Ou seja, quando ele faz uma oração a Deus, Deus não vai ouvir. Porque ele não está querendo ouvir instrução. Já viu aquelas pessoas que falam, reclamam, mas quando você fala assim, mas você já experimentou fazer assim assensado? Você já experimentou mudar? A pessoa, não, isso não funciona. Ou seja, ela só quer reclamar. Ela só quer falar da miséria dela. Mas no momento de mudar o comportamento, no momento de transformar algo, ela não está querendo saber. Não é com ela. Quem seduz os homens corretos para um mau caminho cairá no fosso que ele mesmo cavou. Se você já sabe que o que você está praticando, que o caminho que você está seguindo não é um caminho de vida, para que você vai chamar outras pessoas para esse mesmo lugarzinho que você está convivendo? A troco de quê? É isso que ele está falando aqui. Cuidado, né? Tá no caminho errado, vai você. Segue você. Não carrega os outros junto, né? O rico julga-se sábio, mas o pobre inteligente penetra-o a fundo. Olha isso, o rico julga-se sábio, mas o pobre inteligente penetra-o a fundo. Quando os justos triunfam, há muita alegria. Quando os ímpios se erguem, cada qual se esconde. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Gente, eu errei, fiz isso errado. Se você tratar de dissimular, se você tratar de esconder, se você não trouxer isso à tona, o que vai acontecer? Você não prospera. Porque a partir do momento que você não arrepende e não pede perdão, você não vai obter misericórdia.
O problema não é fazer coisa errada, o problema não é pecar. O problema é não pedir perdão. O problema é não contar com a misericórdia de Deus. Esse que é o problema. Deus, ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador. E nós somos pecadores e nós vamos falhar. Só que a gente tem que ter a capacidade de reconhecer e pedir perdão. Feliz daquele que vive em temor contínuo, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. O que é o temor contínuo, né, gente? Na obediência. Que seja constante nisso. Não podemos simplesmente esquecer e não observar isso. Orai e vigiai. Que a gente possa ser vigilante. Leão rugidor, urso esfamador, tal é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Um príncipe destituído de senso é rico em extorsões, mas o que odeia o lucro viverá longos dias. Olha isso. Um príncipe destituído de senso. O que é destituído de senso? A pessoa não tem bom senso, né? A pessoa não sabe se portar, se comportar. É isso que ele está falando aqui. O homem sobre o qual pesa o sangue de outro fugirá até o fosso, não o retenhas. Gente, cuidado com essa coisa do comportamento com o próximo, né? O qual pesa o sangue de outro, ou seja, provavelmente aqui ele está falando de alguém que já matou, que já tirou a vida do próximo. Tirar a vida do próximo aqui, gente, às vezes não é nem matar, mas você imagina que se você oprime alguém, você imagina que se você escraviza alguém, né? Quantas pessoas por aí que obtêm lucros do trabalho escravo de outras pessoas? Todo trabalho, todo trabalhador merece o seu salário. Querendo ou não, de certa forma, ela está tirando a vida dessa pessoa. Então, ele vai fugir e não vai adiantar nada. Ele vai viver a vida fugindo. O que caminha na integridade será salvo. Quem seguir por caminhos tortuosos cairá no fosso. O que cultiva sobre o solo terá pão à vontade. O que corre atrás das vaidades se fartará da miséria. Ou seja, o que cultiva sobre o solo, né? A nossa riqueza está em quê? Em cultivar, em semear constantemente, plantar as sementes, lançar as sementes à terra. Não fiquemos nas vaidades. Tudo é vaidade, né? Cuidado com isso. A gente vai ser miserável. O homem leal será acumulado de bênçãos. O que, porém, tem pressa de se enriquecer, não ficará impune. O que tem pressa de enriquecer não ficará impune. Por quê? Geralmente, quem tem pressa de enriquecer, quando acontece, alguma coisa de errado ela está fazendo. Por isso que não vai ficar impune. O problema não é enriquecer. O problema é como você faz. A forma com que você está fazendo. A importância que você está colocando o dinheiro. Em qual lugar ele está. Em primeiro, em segundo, em terceiro. Não é que não pode ser rico. Não. Mas o problema é como, em que ordem que você está colocando isso daí. O homem invejoso precipita-se atrás de fortuna. Não sabe que vai cair sobre ela a indigência. Não sabe que vai cair sobre ele a indigência. Ou seja, quem é invejoso
ele se precipita atrás da fortuna. Ele está sempre procurando a fortuna. O que vai acontecer? A indigência vai chegar, porque ele está focado em uma coisa que não vai trazer vida para ele. Ele não está observando as outras coisas. Quem corrige alguém encontra no fim mais gratidão do que lisonjas. Gente, está vendo que a pessoa está indo por um caminho de morte? Corrige, instrui, treina, salva a pessoa. Ai, Renata, mas tem tanta gente que não quer ouvir, eu sei. Tem muita gente que não quer ouvir, mas tem gente que precisa da palavra. Às vezes ela não vai entender ali naquele momento, mas quem sabe mais pra frente. Não deixe de fazer a correção. Sempre que possível, faça a correção fraterna. Observe isso. Quem furta de seu pai ou de sua mãe dizendo, isto não é pecado, é colega do bandoleiro. Olha isso. O pai e a mãe estão instruindo, mas a pessoa fala, não, isso aqui tá de boa. Isso aqui não tem problema não. Né? Olha. O homem cobiçoso provoca contendas, mas o que se fia no Senhor será saciado. Ou seja, confie, né, gente, nas providências do Senhor. Observe os mandamentos, seja temeroso a Deus. E a promessa é que nada vai faltar, você será saciado. O que se fia em seu próprio coração é um tolo. Quem caminha com sabedoria escapará do perigo. Olha essa promessa. Quem caminha com sabedoria escapará do perigo. O que dá ao pobre não padecerá penúria, mas quem fecha os olhos fica cheio de maldições. Ajudar o próximo, né, gente? Quantas pessoas precisando de ajuda? E às vezes não é nem uma ajuda material. Nesse mundo que a gente está vivendo, a gente precisa compartilhar e partilhar ajuda material, mas também a espiritual. Está muito em falta. Quando se erguem os ímpios, cada qual se oculta. Quando eles perecem, multiplicam-se os justos. Ou seja, se ergue muita gente ímpia, se muita gente que não observa os mandamentos vão se erguendo, as pessoas vão se ocultando. Mas se eles não conseguem fazer isso, os justos vão se multiplicando. Às vezes o que acontece não é o barulho que os ímpios estão fazendo. No mundo de hoje o que mais está incomodando é o silêncio dos bons. Porque o ímpio, quando ele começa a falar, quando ele começa a fazer barulho, vai ficando tudo muito grande. Mas cadê os justos para se posicionarem? A gente teve uma recente agora, né? Na abertura dos Jogos Olímpicos. Gente, nós estamos falando de Jogos Olímpicos. Qual a necessidade numa abertura de jogo olímpico? A pessoa simplesmente fazer aquela paródia com a Santa Ceia, colocando aquele tanto de gente, drag queen. Qual a necessidade de fazer isso? Um grupo de pessoas que clamam tanto por respeito. Será mesmo que o que eles estão buscando é respeito? Porque quem busca tanto respeito, a primeira coisa que devia saber é respeitar o outro. E o que eu observo nesse tipo de coisas é que, mais uma vez, todos aqueles que se dizem, né, afastados, que se dizem negligenciados, eles estão simplesmente procurando imputar na sociedade e colocar goela abaixo o modo de vida deles. Não é respeito que eles estão buscando. Eles estão buscando simplesmente que a gente aceite conviver e viver da mesma forma que eles vivem.
Por que eles não conseguem criar a identidade deles? Aliás, perante a palavra, tem um monte de comportamento ali que não é correto. Tem um monte de comportamento ali que não te leva ao céu. A Bíblia é muito clara. Então, por que a gente tem que concordar em mostrar e divulgar esse tipo de coisa como se estivesse correto? Será que é tão difícil assim entender isso? Poxa vida, tem pecados aqui, por exemplo, adultério, né? A gente fica falando, uma pessoa que é feliz, gente, qual pessoa, né? Quem são esses LGBTQI+, não sei que YZ? Se essas pessoas têm um resultado positivo, se elas estão satisfeitas com a vida delas, você acha mesmo que ela ia estar preocupada em querer ser aceito? Me conta aí. Todos eles estão vivendo de forma que você olha e fala, não, realmente o modo de viver dessa pessoa é invejável, eu vou imitar. Muitas vezes não. Muitas vezes elas estão doentes, elas estão depressivas, porque nem elas mesmas estão concordando com o modo de vida delas. Porque a colheita delas não está sendo algo bom. Uma pessoa feliz, ela não fica incomodando o outro. E o que eu vejo por aí, a maioria das vezes, não vamos generalizar, é um monte de gente infeliz. Infeliz com as suas escolhas e nem elas mesmas estão entendendo o motivo da infelicidade delas. Elas estão num limbo tão grande, a falta de clareza delas é tanta, a falta da identidade. Elas fugiram tanto da imagem e semelhança. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Elas estão fugindo tanto, se distanciando tanto disso, que nem elas mesmas estão tendo clareza. Elas pregam uma vida legal, uma vida boa, para que todo mundo ache que simplesmente a escolha que ela está fazendo está super massa. Nossa, está super legal, eu sou uma pessoa plena, próspera. Não. Se esse tipo de gente tivesse tendo uma vida plena e próspera, eles não iam estar fazendo esse tipo de coisa para ser aceito, para ser visto. Respeito, gente, é uma coisa. Agora, querer colocar goela abaixo um tipo de comportamento e que a gente tolere e esteja nessa mesma vibe, isso não. Eu tenho um primo, e ele uma vez falou com a minha mãe que ela não respeita ele, porque se ele levasse o namorado dele na casa da minha mãe e tivesse beijando ele na frente de todos, que a minha mãe não ia tolerar. E aí a minha mãe perguntou para ele, em que momento você vê meus filhos beijando as esposas e esposos na frente de todo mundo, no momento que a gente está à mesa? O que você faz da sua vida em quatro paredes, isso é um problema seu. Você não vê casais héteros pela rua fora se esfregando, beijando. Por que que esse tipo de comportamento tem que ser aceito pelo outro grupo? A sua escolha é a sua escolha, tá tudo certo. Mas não precisa, não tem necessidade de colocar isso tão em evidência. Você pode ser mais discreto. Entende o que eu quero dizer? Será mesmo que eles estão procurando respeito? Ou eles simplesmente querem que todo mundo conviva e tem que ver a forma de viver deles? Precisa mesmo ser assim? Tão extravagante? Chamar tanta atenção?
Não tem problema algum. Faça isso no seu meio. Mas as pessoas não têm obrigação de conviver com isso. Isso não é preconceito. Quando você está convivendo com uma pessoa mentirosa, você vai mesmo querer sentar à mesa todo dia com essa pessoa? E todos os dias ela conta mentira? E você vai sentar à mesa ali e vai estar confortável com aquilo? É um direito de escolha. Se eu convivo, eu só não convivo com o mentiroso. A mesma coisa vale para as demais na vida. A gente tem direito, cada um de nós é livre para escolher aonde a gente quer se sentar, com quem a gente quer estar. Isso de longe é preconceito. Eu sou livre para escolher quem senta à mesa comigo, aonde eu quero estar, em qual meio eu quero estar. Ai, Renata, mas na festa ele tem respeito, mas não é com esse tipo de atitude, não é com falta de bom senso, porque um casal que simplesmente fica se esfregando na frente do outro, ele está simplesmente faltando bom senso. Ali não é nem hora e nem momento para isso. Isso é um dos exemplos que eu estou dando. Então, o que está falando aqui nesse capítulo é isso. Às vezes o que está acontecendo é, os ímpios estão se erguendo e fazendo um barulho muito grande. E o justo não está se posicionando. O barulho dos maus está sendo muito maior. E o justo vai cada vez mais ficando oculto. Vai ficando calado. Então, gente, eu tenho pessoas do meu convívio, né? Eu tenho primos que são homossexuais. Eu conheço todo tipo de pessoa. Eu não tenho dificuldade nenhuma de lidar com nenhum deles. Amo de paixão. Mas tem muitos que sabem se comportar. Tem muitos que têm bom senso. Eu tenho um primo mesmo que ele super de bom senso. Ele sabe se comportar. O problema é que às vezes a gente não está sabendo se comportar. E aí a gente quer porque quer imputar um tipo de comportamento aos demais. E isso é que não está legal. Eu respeito a sua escolha. Eu amo você como ser humano. Mas o que você faz, o que você escolhe da sua vida, isso é um problema seu. Eu tenho direito de escolher conviver ou não, imitar ou não certos tipos de comportamento. Então, esse é meu modo de ver. Não está faltando respeito para mim. Na verdade, na minha opinião, está faltando muito mais misericórdia. Está faltando isso. A gente não querer invadir o espaço do outro. Respeito é isso. Não posso invadir o espaço do outro. Cada ser humano é diferente. Cada um tem uma característica diferente, né? E isso é importante, a gente respeitar. Então, tem muitas coisas que não tem necessidade nenhuma. E, ao meu ver, não é assim que as pessoas vão conseguir respeito. As feministas, às vezes, são um exemplo disso. Eu sou mulher, mas eu não apoio metade das coisas que, às vezes, elas fazem. Por quê? Porque não é dessa forma que elas vão conseguir respeito. Que elas vão conseguir ser vistas e ouvidas. Não é assim. Elas não estão representando todas as mulheres, a maioria das mulheres. Não. É um grupo que está representando a vontade delas. E é isso que a gente tem que ter cuidado. Por isso que a gente tem que, às vezes, se posicionar. E isso não pode ser proibido.
Jamais. Nós somos livres. Todos nós somos seres humanos livres. E tá faltando isso. Tá faltando isso. Tá? Então, vamos refletir sobre isso. Convido vocês a ler de novo o capítulo, a marcar qual versículo faz mais sentido para você, orar, né, nesse versículo, e que o seu domingo seja lindo e abençoado, junto da sua família, junto dos seus, e que Deus derrame chuva de bênçãos na vida de cada um de vocês. Se vocês gostam desse momento, se faz sentido para vocês, comenta, compartilha, né? Transborde também na vida do próximo, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus, lindo e abençoado domingo. Até amanhã.